Olá, pessoal. Estamos aqui pontualmente às 19 horas, né? Para a nossa reunião do grupo de pesquisa, que era para ter acontecido semana passada, mas em função de uma série de atividades que tanto eu como a professora Ana estávamos envolvidos, achamos melhor, optamos por transferir para essa semana. A professora Ana está com um compromisso inadiável, né? E solicitou que eu tocasse, então, a reunião, para que a gente não fique com 2 semanas, né? Sem a nossa reunião, que é, enfim, a semana sim, semana não. Então, eu preparei para vocês, né? Para quem não puder assistir ao vivo, assista a gravação depois. Eu preparei uma fala que me parece bastante pertinente para o meio acadêmico de uma forma geral, né? E para um grupo de pesquisa em particular como esse, que é como ler livros de forma eficaz. Né, como extrair as informações, como decidir se o livro é importante para a pesquisa, para o assunto, enfim, que eu estou pesquisando, né? Então, eu trouxe uma reflexão pronta, depois, para quem precisar, eu posso compartilhar esse arquivo, né? Mas deixa eu mostrar já o arquivo. Né? O arquivo da palestra está aqui, né? Como ler livros de forma eficaz. Então, eu preparei alguns tópicos, né, para discutir com vocês. O primeiro é o mapa conceitual, né, como uma estratégia de leitura e de estudo. Vocês vão ver que eu fiz vários mapas conceituais para essa palestra, né, e todos eles são importantes, são ferramentas de síntese, de organização dos conceitos bastante importantes. Então, Bruna, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E vocês? Me ouve bem? Acho que é só você. Tá sem microfone. Espera aí. Acho que é eu que estou sem áudio, peraí. Agora sim. Melhorou? Agora foi? Agora tá perfeito. Eu Bruna, achei que era eu vou estar aqui com o slide, então talvez eu não... Se você conseguir admitir as pessoas, se tiver gente que for entrando, né? consigo. Senão, e se tiver alguma pergunta que aparecer ali no chat, se quiser fazer para mim, senão depois no final a gente faz uma conversa aí sobre isso. Perfeito. Eu já tô gravando, e aí a hora que você for fazer a ata, coloca mesmo o título mesmo da palestra, né? Perfeito. Se quiser, pode colocar esses tópicos aqui para a palestra, né? Depois eu posso te enviar o arquivo da palestra. Assim, envio para você, daí você dá uma olhada, você vê o que você usa para a ata da reunião. Pode ser? Perfeito. Então, beleza. Bastante. Então, tranquilo. Bom, então eu estou seguindo aqui, apresentando os tópicos que eu preparei para essa palestra, né? Um mapa conceitual como estratégia de leitura e de estudo, né? Vocês vão ver que o mapa conceitual é uma ferramenta muito interessante, muito importante para isso, né? Vou falar sobre os níveis de leitura, né? O Enoque acho que acabou de entrar. Seja bem-vindo aí, Enoque. Os níveis de leitura, vou mostrar que tem 4 níveis de leitura e que é importante se conhecer para ver se você faz uso, né, desses recursos, né? A leitura, vamos ver o que é a leitura inspecional, no sentido de inspecionar aquele material que está sendo lido, e vamos ver também a leitura analítica, né, que é um pouco mais profunda, um pouco mais complexa, né? Também vou falar um pouquinho sobre as 4 perguntas da leitura ativa, 4 perguntas que você deve fazer para você mesmo, enquanto você está fazendo a leitura de um material, para ver se aquele material é um material adequado mesmo para o tema que você está pesquisando. Vou falar um pouquinho sobre a leitura digital, a leitura em livros, em plataformas digitais, né? E também vou apresentar uma rede social de leitores para vocês, né? Tem várias, mas eu gosto de uma aqui, a Scoob, né? Que é uma brasileira, que é bem legal.
Muito bem, vamos seguindo. O que é um mapa conceitual que eu tanto falo para vocês, né? Então, um mapa conceitual nada mais é do que uma ferramenta gráfica. Observem aqui na esquerda, ó. Ele é uma ferramenta gráfica, um infográfico, uma forma visual de representar o conhecimento. E ele serve para quê? Para representar, para organizar, para construir e para avaliar os conhecimentos. Então, é uma ferramenta que, se bem utilizada, pode ser muito interessante para qualquer área de estudo. Qualquer área de estudo, qualquer área profissional que você trabalha, você pode usar o mapa conceitual. Ele foi criado por Joseph Novak, professor que é vivo ainda, em 1972. O que compõe o mapa conceitual? Basicamente três coisas: conceitos, relações e uma questão focal, né? Os conceitos, eles ficam dentro dos boxes, dessas caixas. Relações é quando eu ligo dois conceitos, por exemplo, mapa conceitual e Joseph Novak aqui, eu coloco um verbo aqui dentro, o verbo criar, criado por, né? Formar, né? Formado por, verbo ser aqui, é fundamentado, né? Possuir, poder, enfim, né? Sempre tem um verbo de ligação. Quando você liga dois conceitos, você cria uma relação. E essa relação tem que ser rotulada por um verbo de ligação. E ela tem também uma questão focal. O que é a questão focal? É a pergunta, tipo um TCC. TCC, você tem uma pergunta que tua pesquisa vai responder. O mapa conceitual, você cria uma pergunta e o mapa conceitual responde essa pergunta. Por exemplo, qual é a pergunta que esse mapa conceitual responde? A pergunta aqui em cima: o que é mapa conceitual? Então, esse mapa responde a essa pergunta, essa questão focal. Por isso o nome questão focal. Lembra de foco, né? Ela direciona a tua construção do mapa para um determinado foco, para um determinado objetivo. O mapa conceitual é fundamentado pela aprendizagem significativa de David Ausubel, né, que é uma teoria muito interessante, né? Eu acho que eu tenho um mapa conceitual aqui para falar um pouquinho mais sobre ela, mas se não tiver, vale a pena vocês pesquisarem o que é a aprendizagem significativa de David Ausubel. Ele possui diversas aplicações para a educação. Vou falar sobre algumas aí, né? Ele também possui uma grande quantidade de exemplos disponíveis em servidores gratuitos na internet, né? No IHMC. O que é o IHMC? Instituto da Cognição Homem-Máquina. Né? É um instituto que desenvolve o mapa conceitual e também o aplicativo para fazer mapa conceitual, como esse mapa que eu fiz aqui no aplicativo chamado CIMAP Tools, como está aqui em cima, ó. Desenvolvido. Indo para o lado aqui, para esse outro lado. O mapa conceitual possui uma ampla bibliografia. Então, se você quiser fazer uma pesquisa de TCC, uma pesquisa científica, de mestrado, doutorado, né, sobre a utilização de mapa conceitual na educação, você saiba que tem uma bibliografia ampla sobre o tema. Porque às vezes você escolhe um tema que não tem uma bibliografia. E aí, o que você vai fazer? Você não pode escrever toda a bibliografia que você vai precisar, né? Você fica ali com uma carência de informação para fundamentar a tua pesquisa. Mapa conceitual não, possui. E também não é um instrumento tão batido. Como determinados temas que você vai pesquisar, parece que o teu é mais um de tantos centenas de temas que existem semelhantes ao teu numa prateleira de uma biblioteca acadêmica, né? Ele pode ser criado, o mapa conceitual, e editado através de ferramentas digitais, como o CIMAP Tools que eu falei para vocês. Então, eu vou passar depois para quem tiver interesse, eu passo, só pedir para a Bruna, que é a minha monitora aqui, a Bruna me comunica, eu tenho um canal no YouTube só com vídeos que eu gravei sobre como fazer o mapa conceitual, enfim, né, como formatar. Bastante material interessante, tem até uma apostila pronta também sobre isso. Então, isso aqui é só para mostrar o que é o mapa conceitual e por que eu estou utilizando o mapa conceitual para falar sobre leitura eficaz, leitura eficiente de livros, né?
Então, por exemplo, o mapa conceitual como ferramenta de estudo. Fiz um mapa aqui para vocês, aonde vocês podem ver duas aplicações principais aqui que eu separei. Uma para alunos, que talvez interesse mais para vocês, né? E outra para professores. No caso, a Bruna me parece que já é professora, né, Bruna? Já está atuando na docência. Então, a Bruna pode se Eu já. interessar. Então, você pode se interessar pelos dois. Aqueles que são alunos agora e serão professores depois, também pode se interessar pelas duas coisas. Mas vamos ver para os alunos. Para que o aluno pode utilizar essa ferramenta gráfica? Ele pode utilizar para fazer a anotação durante uma exposição, enquanto estuda um tema, né? Pode ser durante a sala de aula. Depois que você pega a prática, você vai fazendo o mapa à medida que você vai ouvindo a palestra ou uma exposição qualquer. Ou quando você está lendo um livro, você pode ir resumindo partes do livro por intermédio do mapa conceitual. Apresentar um trabalho, por exemplo, né? Eu estou apresentando uma ideia aqui de aplicação dos mapas para a educação. E estou usando o próprio mapa como instrumento para apresentar esse trabalho. Fazer uma síntese de um livro, de um texto. Isso aqui diz mais respeito à palestra de hoje, né? Então, fazer uma síntese de um livro ou de um texto, você pode sintetizar o livro, um capítulo do livro, uma parte do livro, ou o livro inteiro, né? Por intermédio de um mapa conceitual. Eu vou mostrar que eu fiz o mapa que sintetiza um livro todo, o livro base que eu estou usando para essa discussão aqui. Você pode utilizar para trocar ideias através de construção cooperativa. Isso aqui é bacana quando você faz um mapa coletivo. Mais de uma pessoa fazem o mesmo mapa, né? Isso pode ser interessante. Identificar a integração de conteúdos, né? Às vezes o aluno reclama com razão que parece que as disciplinas do curso dele não se comunicam, não se conversam. Então, às vezes, se você mapear, fizer um mapa conceitual da disciplina e o mapa da outra, você pode identificar pontos de intersecção entre as disciplinas. Quer dizer, o ideal seria que os próprios professores já apresentassem isso, cada professor apresentasse um mapa da sua disciplina. E aí bastaria o aluno dar uma olhada e dizer assim, ah, que bacana, esse professor vai falar sobre esse assunto, mas o outro professor da outra disciplina vai falar um pouquinho sobre isso com outro enfoque. Então, isso dá uma área de intersecção legal aí, né? Dá uma integração entre conteúdos de disciplinas diferentes. Ele pode ser utilizado para os alunos como uma ferramenta metacognitiva, e aí vamos pensar no significado da palavra metacognição, né? Cognição é conhecimento, adquirir conhecimento. Metacognição é o conhecimento sobre o conhecimento. Ou seja, como que eu conheço? Como é possível? O que acontece na minha cabeça quando eu estou aprendendo, quando eu estou conhecendo alguma coisa? Quem faz esse tipo de pergunta está fazendo uma pergunta metacognitiva. E o mapa pode funcionar como uma ferramenta metacognitiva, porque ele te possibilita pensar sobre o teu processo de aprendizagem. Como você faz o mapa, revela como você está aprendendo determinado conteúdo. Então, ele permite refletir sobre como ocorre sua própria aprendizagem. Para os professores, ele pode ser interessante para apresentar um novo conteúdo, como eu estou apresentando aqui para vocês, né? Reforçar uma explicação ao assunto. O professor já explicou o conteúdo, mas quer reforçar aquilo, porque aquilo é importante, é um conteúdo importante, seja para uma avaliação, seja para entender uma parte da disciplina, o professor pode fazer um mapa sobre aquilo e apresentar um mapa conceitual, né? Organizar um determinado assunto, né? Porque o mapa requer organização conceitual, e também avaliar a própria aprendizagem, porque eu posso fazer ministrar uma disciplina para vocês e pedir que o trabalho final, a avaliação final, vai ser todos produzirem um mapa conceitual. A maneira que você fez o mapa reflete a maneira que você estruturou a tua aprendizagem sobre aquele determinado assunto, né? Então, o mapa conceitual é um assunto bem legal, bem interessante, bem atual, que vale a pena conhecer mais. Sobre o livro que eu utilizei para organizar essa palestra, é o livro do Mortimer Adler, um livro clássico. Já há algumas décadas esse livro está disponível. Foi vendido já milhares de exemplares no mundo todo, né? A capa dele é bem assim, ó. O exemplar que eu tenho é bem assim, ó. Bem esse layout aqui, como está aqui, parece um livro antigo.
Como Ler Livros é o título desse livro, e eu acrescentei como ler livros de forma eficaz, porque você pode ler de várias formas, mas são poucas as formas mais eficientes, mais eficazes para você extrair informação, para você fazer uma leitura organizada, né? E o subtítulo é o Guia Clássico para a Leitura Inteligente. Então, esse livro eu recomendo, né? Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o assunto, recomendo que adquira, né? Seja num sebo, né, usado, seja novo, enfim, né? É um livro, ou seja, alguma versão, um PDF aí na internet, mas vale a pena ter na tua estante, na tua prateleira. Eu falava na minha introdução sobre os níveis de leitura e pontuava que são 4 níveis de leitura. Aqui eu coloquei 4 círculos concêntricos, representando que cada nível maior, né, ou seja, o segundo, ele engloba o primeiro, o terceiro engloba o segundo e o primeiro, e o quarto engloba os outros 3 anteriores, né? E o primeiro seria a leitura elementar, representado por esse círculo aqui do centro. E basicamente, esse aqui eu não vou falar, porque isso aqui tem a ver com a alfabetização. Como todos nós somos alfabetizados, né? Dominamos os fundamentos da leitura e da escrita, é algo que não requer que a gente fale sobre isso. Mas os outros 3, sim. A leitura inspecional, que é o segundo nível, né? Vem de inspeção mesmo, né? Não de você ler o material todo, mas de você ler uma parte dele para ter ideia do que contém aquele livro, né? A leitura analítica, que é a leitura propriamente dita, é quando você lê o livro todo, né? E aí tem algumas regrinhas de leituras de leitura que eu quero passar para vocês. E a leitura mais complexa é a leitura sintópica, né? Que na verdade é você comparar diferentes livros ou diferentes autores. Mas vamos ver em detalhes cada uma delas. Eu fiz um mapa conceitual desses níveis de leitura, desses 4 níveis de leitura para vocês. Então vejam aqui, ó, vamos ler o mapa. Ó. Leitura de livros, segundo Mortimer Adler, que é o autor do livro. Segundo esse autor, ele apresenta então 4 níveis de leitura. Como eu já disse, a elementar, a inspecional, a analítica e a sintópica. A elementar é caracterizada pela alfabetização, então vamos deixá-la de lado. A inspecional, ela possui 2 estágios. O estágio de pré-leitura e o estágio de leitura superficial. A pré-leitura é composta por 6 regrinhas, que eu vou apresentar para vocês, regrinhas de 1 a 6. Nos próximos mapas eu vou apresentar, vou detalhar esse aqui. A leitura superficial, ela tem uma única regra, que é a regra 7. Já a leitura analítica, ela possui 3 estágios. Um que é descobrir o conteúdo, que aí são as regras de 1 a 4, né? Interpretar, depois que você descobre o conteúdo, você vai interpretar esse conteúdo, que são as regras de 5 a 8, que eu vou apresentar também. E, por último, a crítica ao conteúdo. Como criticar o conteúdo? Criticar não quer dizer que é falar mal, não quer dizer que é discordar. Muitas vezes a tua crítica vai concordar, seja, né? Você vai dizer, nossa, gostei disso, isso é crítica também. Né? Fica uma imagem de que crítica é só quem discorda, né? Mas não é isso aí. E aí são 7 regrinhas, de 9 a 15, que a gente vai ver. Já a leitura sintópica, que é o 4º e último nível, mais complexo dos 4 níveis, ela significa, então, comparar diferentes livros. Por isso o nome sintópico, né? Sim de sincrônico, de ao mesmo tempo, né? E topos de lugar das ideias, de tópicos, né? Ou seja, né, pensar esses tópicos, os tópicos de diferentes livros ao mesmo tempo, né? Fazer uma integração entre isso. Para um trabalho mais complexo, tem que fazer muito isso aqui. Não adianta você ler o livro e descobrir o conteúdo. Você vai ter que comparar diferentes livros, diferentes autores, a ideia de diferentes autores. Então vamos passar para a leitura de nível 2. Como eu disse, a de 1 é a mais elementar, é a alfabetização, estou deixando de lado. Estou passando para a leitura inspecional, de nível 2. E aí nós temos 7 regrinhas. A regrinha de 1 a 6 é de estágio de pré-leitura e a regra 7 é de leitura superficial. Então eu fiz um mapa conceitual para mostrar aqui
para vocês como é que é isso aí. Então, ela possui, a leitura inspecional possui 2 estágios, né? A pré-leitura e a superficial. A pré-leitura, gente, você não deve gastar mais tempo do que 15 minutos. Porque é uma inspeção, não é para ler o livro inteiro. Você está na livraria, está na biblioteca, pegou um livro, diz, opa, isso aqui parece interessante, né? Em 15 minutos você tem que saber se aquilo é importante para você, é importante para o teu problema de pesquisa, para o teu TCC, para o teu artigo, ou não. Então, como é que você rapidamente descobre se aquele material é relevante ou não para você? Primeiro, se olha a folha de rosto e o prefácio do livro. Ali traz informações importantes que o livro já se revela, porque os livros, o título dos livros tem relação, naturalmente, com o conteúdo que está dentro do livro. Então, você olha o prefácio, quem está prefaciando a obra, seja o próprio autor, seja um outro convidado, vai falar sobre o livro. Vai ressaltar os pontos positivos, por que aquele livro é importante, inovador, né? Então ali vai, e aí você vai buscar ali o escopo, né? Ou seja, né, o objetivo desse livro, né? Qual é o objetivo? O que ele se propõe com esse livro? O que o autor se propõe, né? Depois se dá uma olhada no sumário. Eu chamo isso de cheirar o livro, né? Como se você fosse dar uma cheirada no livro, né? Porque você não está fazendo uma leitura detalhada. O sumário fornece para você o quê? Fornece a estrutura geral do livro. Como o livro está organizado, como ele está estruturado. Os capítulos, subcapítulos, né? Enfim, você olha aquilo ali, você tem uma ideia, um panorama geral do livro. Você olha o índice remissivo, quando tem, né? Que é a lista de termos e tópicos do livro. Geralmente, livros traduzidos do inglês, geralmente eles têm esse índice remissivo. Por exemplo, eu peguei um livro e não sei se ele fala sobre xadrez, e me interessa o jogo de xadrez. Eu vou lá atrás, olho se tem, no X se tem a palavra xadrez. Se tem a palavra xadrez, ele já me aponta quais são as páginas que aparece o vocábulo xadrez. Se aparecer várias vezes, eu digo, opa, xadrez é algo importante nesse livro, vou dar uma olhada com mais calma, né? Você olha a capa e a sobrecapa, como eu disse, né? Pois geralmente elas são escritas pelo autor, né? Geralmente a capa e a sobrecapa tem um trecho do livro que foi retirado do próprio livro, ou seja, o próprio autor falando um pouquinho sobre aquilo. Então, aquilo também te ajuda a decidir se aquele livro é importante. E aqui você deve decidir se o livro deve ser lido ou não. Se ele tem a ver com o que você está pesquisando, ótimo, eu vou pensar em emprestar na biblioteca, comprar, enfim, ver se tem uma versão digital. Caso contrário, eu já descarto ele nesses 15 minutos de leitura inspecional. Se eu decidir que o livro, se eu não descartei ele nesse momento, na regra 4, eu vou olhar ainda mais algumas coisas. Os capítulos centrais ao argumento que o livro se propõe, né? Então, às vezes, o autor escreve o livro e para cada capítulo tem um resumo do capítulo, seja no início do capítulo, seja no final do mesmo. Então, se tiver, vale a pena dar uma olhada, porque ali tem informações, é uma síntese do capítulo, né? Para você saber sobre o que aquele capítulo trata, tá de bom tamanho, depois você vai ler o capítulo todo, né? Folheie o livro, detendo-se em alguns parágrafos, buscando trechos fundamentais. Dá uma folhada, né? Abre aleatoriamente uma determinada página, né? É uma forma também de você ir averiguando o conteúdo do livro. Essas são as regrinhas da leitura, da pré-leitura. A leitura superficial, ela é uma regra, a regra 7. E o Mortimer Adler diz assim, não desanime diante de trechos difíceis. Por exemplo, eu estou lendo um livro sobre mitologia, um livro difícil. Já pensei mais de uma vez em largar o livro, porque tem outros livros que eu preciso ler, escrito de uma forma mais fácil. Mas não, eu lembro dessa regrinha aqui, né? Pega um momento difícil, vocês passam aquele momento difícil e a leitura começa a fluir, né? E pense que você não precisa entender tudo na primeira leitura. À medida que você vai lendo, geralmente a leitura vai ficando mais fácil. Você vai acostumando com os conceitos, com as ideias que antes eram novas para você, o autor vai repetindo aquilo e aquilo vai se tornando mais corriqueiro ali para você. Muito bem, vamos passar agora
para a leitura analítica, que é a leitura que ele propõe de nível 3, a penúltima, né? E aí ele divide ela em 4 estágios, né? Regras para descobrir o conteúdo, né? Regras de 1 a 4. Regras para interpretar o conteúdo, regras de 5 a 8. E regras para criticar o conteúdo, que são as regras de 9 a 15. Eu sintetizei essas 15 regras no mapa conceitual a seguir. Então, eu vou precisar ampliar ele para vocês poderem acompanhar. Então, a leitura analítica possui 3 estágios, né? Regras para descobrir o conteúdo, para interpretar e para criticar. Eu vou começar, então, regras para descobrir o conteúdo. Ó, como está aqui. Então, para descobrir o conteúdo, primeiro, classifique título e assunto. Descubra o tipo de livro o mais cedo possível, antes de você começar a leitura. De que forma eu descubro? Usando a leitura inspecional. Então, você tem que descobrir o mais cedo possível. Você não pode ler o livro inteiro para depois dizer que o livro não interessa para você. Ou seja, você poderia ter descoberto isso antes, usando a leitura inspecional. Você diz, opa, esse livro pode ser bom, pode ser importante, mas não é importante para o que eu estou pesquisando. Resuma o livro em uma única frase, né? Quer dizer, depois que você lê o livro, veja se você pode resumir o livro em uma única frase. Não perdendo o essencial, naturalmente, né? Ou seja, se eu fosse para dizer em uma única frase sobre o que é esse livro, o que eu diria, né? Se eu li e compreendi, eu devo estar apto a responder essa questão. Resuma as partes principais do livro, né? E mostre como estão ordenadas em relação ao todo. Se é um livro acadêmico, um livro científico, ele está organizado, estruturado dentro de uma linguagem científica. Então você deve, na tua leitura, perceber quais são as partes principais, né? E como elas se conectam para defender a tese, responder a pergunta, né, que o autor se propõe no início. Por isso, a regra 4, o problema. Geralmente, livros científicos são escritos para responder um problema. Então, o livro começa com uma pergunta, às vezes o autor facilita a tua vida e já diz qual é essa pergunta. Já está ali no início. Muitas vezes, ele não te diz isso claramente. Você vai ter que ir lendo e inferindo, né? E também pensar, o livro é uma resposta a uma pergunta? Né? Se ele propôs uma pergunta no início, será que o livro no final dele responde essa pergunta? Ou vai deixá-la em aberto, né? Deveria respondê-la, né? Como interpretar o conteúdo? Palavras importantes e seu significado. Identifique as palavras importantes. Nem toda palavra é importante num texto científico. Algumas palavras, alguns conceitos são mais importantes. Então, identifique essas palavras importantes. Uma forma em artigo científico é você ver as palavras-chave. Palavras-chave são termos que o autor vai usar muitas vezes e que têm um peso conceitual bastante relevante. Frases importantes, identifique frases importantes, porque as palavras importantes estão inseridas em frases importantes. Frases importantes contêm proposições, né? Identifique essas proposições, entenda, veja sobre o que elas versam, né? A regrinha 7, argumentos e conexões entre as frases. Então, argumentos e conexões entre as frases formam sentenças declarativas, que pode ser do tipo dedutiva, né, que vai do geral para o particular, ou indutiva, que vai do particular para o geral. Já vou mostrar no próximo slide alguns exemplos sobre isso. O autor resolveu os problemas que ele propôs, ele apresentou soluções para os problemas que ele identificou, isso é importante também, e de você identificar. E se a solução dele é satisfatória, e vem na regra seguinte, que é a crítica aqui. Então, as regrinhas de criticar o conteúdo, primeiro, entenda antes de discordar. Perceba que criticar não significa discordar. Você pode fazer uma crítica concordando com o que está ali.
A regrinha 10, discorde sensatamente, sem demonstrar arrogância e insensatez. Muitas vezes a pessoa demonstra uma soberba, uma arrogância, né, na sua crítica, que às vezes a crítica é até interessante, só que acaba sendo minimizada, acaba sendo deixada de lado pela forma que a pessoa apresenta a sua crítica de uma maneira arrogante, né, insensata, né? A regrinha 11, conhecimento é diferente de opinião, portanto, forneça razões para seus julgamentos. Não adianta você dizer que não gostou de determinada coisa ou que você acha errado de determinada coisa. Mostre, forneça razões, apresente, fundamente, né, a tua crítica. Será que o autor do livro ele é desinformado? Pode acontecer. Pode acontecer de o autor ignorar alguma pesquisa importante. Como exemplo, eu coloquei aqui que Darwin, né, o pai da teoria da evolução, desconhecia a genética mendeliana. O Gregor Mendel, né, que fazia experimento com ervilhas, e é o pai da genética moderna, o Mendel já tinha publicado um artigo que iria fundamentar as descobertas do Darwin. Só que o Darwin não conhecia esse artigo fundamental do Mendel. E, portanto, o Darwin teve que sofrer com as críticas à sua teoria, porque ele não tinha a genética, ele não tinha o gene, ele não sabia como a informação era transferida de pai para filho, por exemplo, né? Então, às vezes, o autor desconhece está desinformado em algum aspecto. Será que ele é mal informado? O anterior perguntei se ele era desinformado. Será que ele afirma algo que não corresponde à realidade? Também é um ponto. Você vai dizer, professor, mas eu não tenho autonomia intelectual ainda para responder isso. Sim, talvez você não tenha agora, mas à medida que você for estudando, você vai tendo cada vez mais conhecimento e cada vez mais propriedade para responder essas questões. A regrinha 14, né, que nós estamos vendo como criticar um determinado conteúdo. O raciocínio apresentado pelo autor é coerente? É um raciocínio lógico? Será que ele segue uma estrutura lógica? Ou será que ele dá uma carteirada em algum momento? Será que ele te engana em algum momento? Né? Em tempos de fake news, isso é muito comum, apresentar um tipo de raciocínio que parece lógico, mas na verdade é um raciocínio mais ideológico do que lógico, né? E ele resolveu o problema que ele se propôs resolver, né? É, é esperado que sim, né? Se você escrever um livro, né, para responder a um determinado problema, é esperado que você tenha apresentado uma resposta, mesmo que não seja uma resposta definitiva, mas uma resposta provisória para aquele determinado problema. Aí eu coloquei aqui o que são conceitos, né? Porque conceitos são importantes, né? Eu estava colocando ali para vocês. Deixa eu diminuir um pouquinho disso aqui, não dá. Eu coloquei a informação que o mapa conceitual trabalha com conceitos, né? Então, o que são conceitos, na verdade? Conceitos, segundo Joseph Novak, né, que é o cara que criou os mapas conceituais, ele disse que conceitos são geralmente expressos por palavras, mas que nem toda palavra é um conceito. Então, tem que tomar cuidado. Num texto, terão conceitos e terão outras palavras que não são conceitos e, portanto, não são tão importantes do ponto de vista conceitual, né? Os conceitos derivam de regularidades percebidas ou de padrões percebidos, né? Esses padrões que podem, ou regularidades, né? Eles ocorrem em eventos ou acontecimentos, ou também em objetos ou coisas. Em eventos ou acontecimentos, né? Eles são qualquer coisa que aconteça ou possa ser causada, né? Então, eu posso rotular como conceito também. Os acontecimentos ou eventos, eles podem ser mudanças no status, tal como ocorrência ou melhoria. Por exemplo, a ocorrência eu posso dizer assim, posso fazer uma pesquisa, né, onde eu adoto que a inclusão de um projeto de xadrez escolar
ela vai gerar na melhoria no raciocínio dos alunos, portanto, melhoria na capacidade cognitiva dos alunos. Então, eu tenho conceitos aqui. No caso de objetos ou coisas, né, que são os conceitos, eles são regularidades percebidas, né, ou padrões percebidos em objetos ou coisas. Objetos ou coisas são qualquer coisa que exista ou que se possa observar. Objetos ou coisas, ou seja, o jogo de xadrez, pode ser um objeto, o tabuleiro é um objeto, as peças, ou então são palavras, como tabuleiro, jogo de xadrez, peças, ou pode ser símbolos. Para quem joga xadrez, o símbolo de 2 cruzes significa checkmate. Uma cruz é cheque só. Então, portanto, a gente pode ir para a parte final do mapa e ver que os conceitos derivam de regularidades percebidas ou padrões que são percebidas por pessoas criativas. Então, pessoas com bastante criatividade percebem facilmente isso. Pessoas criativas, então, que proporcionam os nomes dos conceitos ou rótulos. Nomes esses que podem ser palavras ou símbolos, como eu já disse, né? Mas esses conceitos são preferencialmente uma palavra. Por exemplo, sei lá, mapa é um conceito. Conceito é outro conceito. Se eu juntar os dois, eu tenho 2 palavras e formo um novo conceito. Mapa conceitual, então, é um novo conceito. Por isso eu coloquei que pode ser mais do que uma palavra, mas preferencialmente são uma palavra só, né? Aqui eu coloquei os argumentos, como eu apresentei no mapa, há 2 mapas atrás, né? Coloquei palavras, né? Palavras integram frases importantes, palavras importantes integram frases importantes formam proposições e proposições formam argumentos. Então, essa é a estrutura mais ou menos lógica de um texto científico, né? E cabe a você, leitor, leitora, identificar essa estrutura gramatical, à medida que você estiver lendo o texto. Os argumentos. Falei um pouquinho sobre argumentos. Argumentos, eles possuem palavras importantes, portanto, conceitos, que estão inseridas em frases. E pense que frases são unidades gramaticais. Frases formam proposições ou premissas. Proposições ou premissas formam sentenças declarativas. Proposições ou premissas são resposta às perguntas. Então, quando aparece uma pergunta, geralmente o autor vai apresentar uma proposição, que é algo que propõe responder essa determinada pergunta. Então, acompanhadas de uma conclusão. Então, as sentenças, os argumentos são formados por sentenças declarativas, né? E essas sentenças declarativas, elas são unidades lógicas do texto. E elas são de 2 tipos, principalmente, a dedutiva e a indutiva. A dedutiva vai do geral para o particular. Por exemplo, tudo que respira é um ser vivo. A planta respira. Logo, a planta é um ser vivo. Veja que eu fui de uma sentença geral, né, para uma particular. Tudo que respira é ser vivo, a planta é um ser vivo. Fui do geral para o particular. A indutiva, ela faz o caminho inverso, ela vai do particular para o geral. Esses feijões provêm desse saco. Esses feijões são brancos. Todos os feijões desse saco são brancos. Então, eu tenho ali um punhado de feijões do lado de um saco. Eu olho e sei que aqueles feijões vieram daquele saco e sei que esses feijões são brancos. Logo, eu generalizo que todos os feijões do saco devem ser brancos, porque um punhado deles é branco. Né? Dá para ver que a sentença declarativa indutiva ela é mais passível de falhas, porque eu não sei se todos os feijões do saco são brancos. Estou fazendo uma inferência lógica disso, né? A leitura ativa, eu falei sobre 4 perguntas sobre a leitura ativa. Então, você, à medida que você estiver lendo, é importante que você responda essas 4. Você faz para você mesmo essas 4 perguntas. A primeira, o livro fala sobre o quê? Então, descubra o tema central do livro, ou seja, como ele está organizado. Isso nós vimos lá nas regrinhas de leitura, como a gente pode descobrir o tema central do livro e como ele está organizado.
A 2, o que está sendo dito nesse livro e como está sendo dito. Então, descubra as ideias, afirmações e os argumentos. Vimos também, nas regrinhas de leitura, como a gente pode descobrir esses pontos aqui. O livro é verdadeiro? Então, descubra o que está sendo dito antes de decidir se ele é verdadeiro. Então, se você não descobrir sobre o que é o livro, dificilmente você vai dizer se o livro é verdadeiro ou falso. Primeiro você tem que ler e tem que descobrir. Só depois você vai poder dizer se ele é verdadeiro ou falso, se uma parte dele é verdadeira, se uma parte é falsa, enfim, né? Primeiro você tem que descobrir o que está sendo dito. E por último, o livro apresentou informações novas, pode ser que não sejam novas para você, pode ser que sejam novas para um outro leitor. De repente você já conhece, o livro é básico e não te acrescentou muita coisa, né? As informações são importantes para você. Se você fez uma boa peneira no início, essa resposta deveria ser sim, porque você escolheu aquele livro, você fez uma triagem e, portanto, ele deve ser um livro que tem relevância para o que você está pesquisando. As informações esclareceram os pontos importantes para você, os pontos importantes para a tua pesquisa? São as 4 regrinhas da leitura ativa. Agora eu quero falar um pouquinho sobre redes sociais para leitores. Existem 2 delas que eu gosto. A Scoob, né? www.scoob. Veja que Scoob é books ao contrário. Books são livros em inglês, né? Scoob.com.br. E a outra é Goodreads, né? Essa aqui é mais para livros em inglês. E a Scoob mais para livros em português. Eu sou cadastrado nas 2, mas eu utilizo com mais frequência a primeira, a Scoob. Então, coloquei aqui, por exemplo, a versão Scoob, o meu perfil aqui, inclusive, para Scoob, para a versão desktop, versão para computador. Mas é bem simples, você pode cadastrar os livros que você está lendo, né? Você pode colocar o progresso, você pode fazer uma resenha, uma síntese do livro, escrever alguma coisa, avaliar o livro, ler as resenhas dos outros, ver as avaliações dos outros, montar estantes tuas, né? Enfim, formar amizades, né? Baseado pelo interesse em alguns livros. E aqui na direita tem a versão Scoob para computador. Observe que tem aqui um trocinho, tipo um código de barra, que quando você clica aqui, ele aciona a câmera do teu celular e você está numa livraria, por exemplo, achou um livro interessante. Você vai no código de barras dele, ele já reconhece o livro e já põe o livro aqui para você colocar na tua estante, e aí dizendo se você quer ler, se você está lendo, se você já leu, se você abandonou a leitura, enfim, né? É bem bom isso aqui. E a Goodreads, né, que eu coloquei aqui também, versão para computador, né? E a versão desktop aqui também, né? Você tem eu coloco algumas prateleiras minhas, né? Japão, psicologia, ciências, ficção científica, filosofia, biologia, pedagogia, neurociências. Isso aqui é antigo ainda, já deve estar bem, bem mais atualizado. E por último, eu queria falar sobre livros digitais. Nós estamos num momento onde os livros digitais já emplacaram, vamos dizer assim, né? Quer dizer, as pessoas ainda têm uma certa ressalva de ler livros digitais. As pessoas preferem o papel. Eu também gosto do papel. Mas muitas vezes eu compro uma versão e-book, porque é mais barato, e posso dar uma boa olhada no e-book, e aí se eu quiser eu posso até comprar em papel, né? Mas ler, por exemplo, em leitores digitais, né? Tem 2 leitores digitais muito bons, né? E-books, né? Que é o hardware e o software, né? Que são muito interessantes para quem quer ler e pense que você pode levar num leitor digital literalmente milhares de livros. Quer dizer,
Também, para que você vai levar milhares de livros, né? O importante é ler, é levar o que você vai ler. Mas se você é uma pessoa que gosta de ter muitos livros como eu, livros para pesquisa, para várias coisas, é importante você tê-los na versão digital. Porque o papel, né, eu não consigo levar muitos livros se eu estiver viajando. Mas, por exemplo, num tablet eu posso levar a minha biblioteca completa, né? E existe um plano de empréstimo de livros para leitores digitais da Amazon, que eu assino, que é, o Prime da Amazon, que é bem interessante, e eu vou fazer uma propaganda aqui para vocês, mesmo eu não ganhando nem um centavo da Amazon Books. Primeiro, dois leitores, né? O Kindle é um leitor para livros mesmo, Professor, assim? Pois não. tem além do Kindle, tem São Paulo, a Biblioteca Pública deles criaram um aplicativo também de livros gratuitos. Eu até mandei o linkzinho lá no grupo, Ah, porque é bem beleza. interessante. Nossa, você aluga o livro gratuito no... Bacana, bacana, Bruna. Muito obrigado pela tua colaboração. Depois eu vou olhar, dar uma com calma. Quem sabe a próxima palestra eu já atualizo já com a tua informação. Então, veja, o Kindle da Amazon, ele é um hardware e um software só para leitura de livros. Então, para quem quer algo só para ler livros, não tem coisa melhor que o Kindle. E ele tem várias versões, a bateria dura bastante. Mas se você quiser algo para ler livros e para fazer trabalhos também, como é o meu caso, aí o tablet acaba sendo mais indicado. Mas os tablets são bastante bons para isso, porque é uma espécie de um computador, né? Você tem na mão um computador e também um leitor de livros, né? Se você quer só para ler livros, eu recomendo o Kindle. O Kindle é top. Infelizmente eu não comprei o meu ainda, mas mais para frente eu vou comprar um só para ter a leitura de livros. E eu uso muito livro, compro muito livro na Amazon, então o Kindle é o dispositivo da Amazon, então ele se encaixa bem, ele funciona bem com as coisas da Amazon. E eu falei para vocês o Kindle Unlimited, que é um plano mensal, que aí você, para quem é Prime, você provavelmente já tenha esse plano. Mas é um plano baratinho, assim, tipo, sei lá quanto que é, não sei se é vintão por mês. Antes era R$ 9,90. Depois tem que dar uma pesquisada lá. Depois a Bruna dá uma pesquisada para ver. Que é o plano mensal de empréstimo. Você pode ter, acho que até 10 livros emprestados ao mesmo tempo. Se for pegar o 11º, você tem que liberar um. E nem todo livro, é importante chamar a atenção, nem todo livro do enorme acervo da Amazon faz parte desse plano. São outros livros. Sim, não são todos os livros. São alguns livros que fazem parte, mas tem ótimos livros lá que fazem parte desse Kindle Unlimited, que é esse plano mensal deles. Eu assino isso aí, né, e não me arrependo. E, inclusive, eu sendo Prime, a minha assinatura é Prime deles, quando eu compro um livro físico da Amazon, a maioria deles, não são todos, mas a maioria dos livros que eu compro, eles têm frete grátis. Como eu compro um livro por semana, praticamente, você imagine quanto que eu economizo com frete, né? Porque você compra na livraria, você paga o preço do livro e o frete, né, para te mandarem. Então, eu não pago o frete. Então, para quem lê bastante, vale a pena pensar nesses recursos aí. E finalizando, então, o último slide, só para relembrar o que a gente viu. Eu propus para vocês uma leitura em 4 níveis, baseado no livro do Mortimer Adler. A leitura elementar, que é a alfabetização, vamos esquecer. A inspecional, que é fazer uma inspeção no livro, ela tem a pré-leitura e a leitura superficial. Não vou ler as regras de novo. A leitura analítica possui 3 estágios. Um deles é descobrir o conteúdo, o outro interpretar o conteúdo e, por último, criticar o conteúdo. Essa é a leitura analítica. E, por último, a leitura sintópica, que é a mais completa, a mais complexa, né? É você comparar diferentes livros, diferentes autores, diferentes pensamentos, né? Para quem vai fazer um trabalho acadêmico, científico, você vai precisar da leitura sintópica, porque você vai precisar fazer uma revisão bibliográfica no teu trabalho.
E essa revisão bibliográfica é baseada em vários autores, ou pelo menos os autores mais importantes para aquela temática. E você vai ter que listar os autores, vai ter que dizer alguma coisa sobre eles, esse concorda com esse discorda com esse aqui é diferente desse por causa disso, disso e aquilo, né? Senão fica uma colcha de retalhos, se você não puder fazer um diálogo com os autores. Então é isso, né? Para não me estender muito, comecei às 19, estou terminando 19h50, 50 minutos, uma aulinha como se fosse uma aula mais ou menos normal, e fico aberto para o finalzinho para esclarecer uma eventual dúvida. Vejo o meu amigo Enoque aí. Enoque, tudo bem? Satisfação tê-lo conosco, né? Não sei quem mais que tá a Bruna, quem mais que tá? Tem 4 pessoas aqui. E passa nós 3, a outra pessoa eu não sei quem que é. Não aparece pra Tem uma aqui que não aparece, né? Quem que é CR? A Quem? Flávia. Flávia, tudo bem com você? Tudo bem. Fico à disposição de vocês, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fique à vontade. Pense que essa aqui é uma fala para o grupo de pesquisa, né? Portanto, eu espero que isso possa ajudá-las de alguma forma a construir seu TCC, a construir seus artigos científicos, a construir um projeto, seja de mestrado, doutorado, para quem quiser continuar estudando, né? Eu estou aqui apresentando para vocês o que nunca me foi apresentado. Nunca eu tive a oportunidade de ver uma fala de alguém me dizendo como ler livros de forma eficaz, como extrair, raspar teu osso, como se diz, né? Isso eu nunca tive, então eu pensei, vou fazer isso porque meus alunos merecem alternativas, né? Não precisa sofrer tanto como eu sofri. Então, Eu achei assim, diga, Flávia. Desculpa, achei bem interessante, né, o tema desse encontro. Eu gostei, eu tenho bastante dificuldades em ler, concentração, por isso eu me interessei bastante e gostei muito. Legal, Flávia. Obrigado por seu depoimento aí. Bruna, você ia falar alguma coisa? eu ia falar dos valores que você pediu para eu ver. O valor do Kindle, do aluguel, é R$19,90, mas se for assinar o Prime é R$14,99. Olha, E os dois têm direito a livros. Só que o Kindle tem mais livros, né? Exatamente. Beleza, obrigado. Bruna, como sempre, é um show de eficiência, essa Bruna. E obrigado, do Bruna. aplicativo que eu falei, eu também já lancei lá no grupo, tanto para Android quanto para Apple. Obrigadão, Bruna. Muito bom. Enoque, meu caro, a palavra está com você. Boa noite, professor. Boa noite, Boa noite aos amigos do grupo aí. Agradecer ao professor aí pela excelente palestra aí. Acho que isso vem contribuir muito com o nosso conhecimento, porque é você sistematizar a tua leitura, né? Não é simplesmente fazer uma leitura sem saber exatamente como fazer e o que você deve procurar. Já começa pela escolha do livro, né? Que a gente já começa a melhorar a nossa qualidade aí da escolha dos livros para a gente ter um aproveitamento melhor naquilo que a gente vai ler e posteriormente empregar isso nos nossos artigos, nas nossas publicações aí. Então, fico muito grato pelo professor em ter se disposto a fazer essa inferência com a gente, essa aula aí muito legal. E no segundo momento, professor, eu gostaria de fazer uma retratação aqui com o grupo, que na semana passada nós tivemos uma situação ali que eu achei que ficou desconfortável, por conta de uma manifestação política ali, eu me posicionei, não vejo de que forma eu possa ter sido desrespeitoso, mas eu acho que o grupo merece essa retratação aí, do ponto de vista, assim, de um grupo de pesquisa. Acredito que a gente está tratando de qualidade de vida, está tratando de alguns outros assuntos, e no momento político que a gente vive, eu acho que é muito delicado a gente fazer uma manifestação. Pode ser que não seja interpretado de uma melhor forma, uma manifestação política, e causar
desconforto aí, né? Como foi o que aconteceu ali, enfim. Então, eu queria pedir desculpas aos professores aí, ao grupo, por essa inferência que eu fiz ali, esse apontamento e o desdobramento que deu ali, que não foi legal, mas eu acho que vocês que estão com a gente aqui, que merecem mesmo esse pedido de desculpas aí, e vamos em frente. Enoque, eu vejo só a tua grandeza com essa tua fala, né? Porque, na verdade, na minha visão, você não teria que se desculpar. Eu acompanhei ali, acabei não entrando, não interferindo, porque a professora Ana entrou e falou algumas coisas. Então, e eu também estava com um monte de coisa, acabei deixando passar o momento. Mas eu vi a tua colocação, não achei desrespeitosa, achei que uma das coisas que me incomoda muito em grupos de WhatsApp é o grupo fugir do foco ao qual ele foi destinado, né? Então, se é destinado para uma coisa, eu estou sofrendo isso com um grupo de xadrez. A gente criou o grupo de xadrez e as pessoas falam de tudo menos de xadrez. E aí está desvirtuando a coisa, as pessoas estão desanimando, estão pulando fora do grupo. Então eu tenho o maior cuidado mesmo, como você, de preservar a finalidade do grupo. É um grupo de pesquisa científica, um grupo de WhatsApp para pesquisa acadêmica, pesquisa científica. Então, esse é o foco dele, né? Tudo que a gente publicar deve ter alguma relação tem que ter alguma relação com aquilo. Então, eu não vi, assim, de forma nenhuma a tua atitude como desrespeitosa, eu acho que você só avisou, né? E, infelizmente, acabou gerando, né, uma reação, né, por parte da outra pessoa, que eu não conheço, nem sei quem que é, mas eu acho assim que, estrito sensu, se você não se desculpar, você não teria, para mim, não teria problema nenhum, porque eu não vi por que você se retratar. Mas só o fato de você ter essa preocupação de vir aqui ao público com a câmera ligada, né, e fazer essa fala pública mostra a tua grandeza, né, e são poucas as pessoas, né, são poucas as pessoas que têm essa postura de vir e dizer, olha, né, eu acho, quer dizer, no fundo você pode até pensar, dizer assim, não, eu acho que não estou errado, mas eu vou lá e vou fazer isso porque eu não gostei do resultado do que aconteceu. Então, é aí que está a tua grandeza e eu fico muito feliz de ter você como membro aqui no grupo, né, uma pessoa ética como você, uma pessoa respeitosa, sempre tuas falas, para mim, são sempre respeitosas. Então, Enoque, tranquilo comigo, com a professora Ana, e eu acho que com os colegas, não esquenta a cabeça, show de bola, você é 10 aí com a gente. Professor, eu não gostei realmente do resultado, eu não vou nem entrar no mérito dos comentários e das coisas que aconteceram ali. Confesso que por uns minutos eu fiquei chateado, mas aí se bate a poeira, vai, vida que segue, e não pode levar em conta esse tipo de situações aí também, né? Mas eu acho que o grupo merece por conta daquilo que a gente já vem construindo junto ao longo desses dias aí, né, dessas semanas que a gente tem trabalhado. Então, acho que o grupo em si merece esse meu pedido de retratação aí, porque eu acho que não é legal para ninguém, né, ver uma situação assim que é desconfortável. Mas, enfim, obrigado, vamos em frente. Perfeito, Enoque. Obrigado, está registrado isso aí. E eu vou só compartilhar esse arquivo com vocês, esse que eu usei da minha fala. Bruna também vai usar ali para fazer a ata, né? Ver algumas coisas para a ata. E aí avisamos vocês, provavelmente a próxima reunião vamos fazer daqui a 15 dias. Porque também o segundo semestre para nós professores é puxado, gente. Começa a aparecer coisas que você nem imaginava, compromissos que você nem imaginava que tinha. A professora Ana hoje ficou vendida, né, por causa disso. Tinha um compromisso, eu não conseguia adiar. E aí eu falei, não, deixa comigo, não tem problema, eu vou lá e faço, né? Estamos em 2 já no grupo, já para isso. Então eu vou divulgar ali para vocês, e aí fiquem à vontade, né? A Bruninha, qualquer coisa aí que precisar, é só me avisar, né? E na próxima reunião nós estamos ali. Beleza, meus caros? Beleza, professor. Só eu coloquei o link do livro, na verdade o PDF do livro que o senhor indicou aí, já está no grupo também, para quem tiver interesse, já está disponível lá. Perfeito, aí já fechou, já tem a minha fala, já tem o livro, então o pessoal já dá para pegar um leitorzinho digital aí, folhear, né? E fazer e depois ver se interessa mesmo a leitura do livro. É um livro grosso,
É um livro grande, inclusive, esse livrão assim, né? É em papel, né? Então vale a pena ter. E eu gosto muito sempre de ter as duas versões. Eu gosto de ter papel e digital, porque às vezes eu vou fazer uma palestra e quero tirar uma imagem do livro. E se for no papel, tem que tirar uma foto da imagem, a qualidade não fica boa. Ali no PDF eu já dou um print, tiro a imagem, uso, né? Vai bem rapidinho. Então, beleza, meus caros. Grande abraço para vocês. Obrigado pela presença. Para mim não importa número, importa que as pessoas que estejam presentes, mesmo sejam poucas, mas que o que eu falei que tem alguma utilidade para essas pessoas. Então, obrigado aí pela participação de vocês. Estou encerrando a reunião, então logo eu termino a gravação, disponibilizo o link no grupo e vou também disponibilizar agora a minha apresentação lá no grupo. Abraço para vocês. Tchau. Bom final de semana. Tchau, bom final de semana. Obrigado.